Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, trazida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 222, 222, vamos ler? 222, parece aqueles números de discagem rápida, né? Diz que 222. Vamos ler hoje Isaías 65, e daí vai faltar só um capítulo para a gente terminar o livro dele. Lembra? Primeiros 39 capítulos, livro da condenação, daí do 40 em diante é o livro da consolação. Hoje também vamos ler o livro do profeta Ezequiel. Vamos ler os capítulos 23 e 24 e também Provérbios, capítulo 13, versículos de 21 a 25. E assim, hoje é mais uma daquelas leituras que são mais pesadas e tem umas descrições que talvez sejam impróprias para crianças. Então, caso você esteja assistindo com seus filhos pequenos, fique esperto. Dito isso, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. E quando você fizer isso, o mundo será um lugar melhor. E você pode até marcar o dia. 222. Foi nesse dia que eu me inscrevi. Você vai sempre se lembrar desse dia. Você vai dizer, eu me inscrevi no dia 222. Porque eu lembro, era 222 seguido. Como eu disse, hoje vamos ler Isaías 65, Ezequiel 23 e 24 e Provérbios 13, versículos de 21 a 25. O livro do profeta Isaías, capítulo 65. Denúncia e ameaça. Eu oferecia resposta aos que não perguntavam, e ao encontro dos que não me procuravam. Dizia, aqui estou, ao povo que não invocava meu nome. Eu tinha as mãos estendidas o dia todo para um povo rebelde, que andava pelo mau caminho, seguindo seus caprichos, povo que me provocava na cara continuamente, que sacrificava nos jardins e oferecia incenso sobre os tijolos, que se sentava nos sepulcros e pernoitava nas grutas, que comia carne de porco e caldo abominável nas taças, que dizia, retira-te, não te aproximes, pois estou consagrado. Isso faz fumegar minha cólera, como fogo que arde o dia inteiro. Tenho isso escrito diante de mim, e não descansarei até que vos pague vossas culpas e de vossos pais, todas juntas, diz o Senhor. Porque ofereciam incenso nas alturas e me afrontavam nas colinas. Eu lhes medirei sua paga e a lançarei em cima. Sorte de bons e maus. Assim diz o Senhor. Como se diz ao encontrar suco num cacho, não o destruas, pois é uma bênção. Assim farei eu em atenção a meus servos. Não o destruirei completamente. De Jacó tirarei descendência, e de Judá aqueles que possuirão minhas montanhas. Meus escolhidos as possuirão, e meus servos aí habitarão. O Saron será aprisco de ovelhas, o vale de Acor pasto de vacas, para meu povo que me procurou. Mas a vós que abandonastes o Senhor, esquecendo o meu monte santo, que preparáveis a mesa para a fortuna e leváveis a taça para o destino, eu vos destino para a espada, e todos vos encurvareis para a degola. Porque chamei e não respondestes, falei e não escutastes, fizestes o que não me agrada, escolhestes o que não quero. Por isso assim diz o Senhor: Vede, meus servos comerão e vós passareis fome. Vede, meus servos beberão e vós tereis sede. Vede, meus servos estarão alegres e vós envergonhados. Vede, meus servos cantarão de pura alegria e vós gritareis de pura dor e uivareis com o coração desgarrado. Legareis vosso nome a meus escolhidos como fórmula de imprecação. A vós o Senhor matará e a seus servos dará outro nome. Quem quiser felicitar-se no país, se felicitará com o Deus veraz. Quem quiser jurar no país, jurará pelo Deus veraz. Nova criação. Sim, serão esquecidas as angústias de outrora, e até de minha vista desapareceram. Vede, eu vou criar um céu novo e uma terra nova. Do passado não haja lembrança, nem venha ao pensamento. Antes, exultai e alegrai-vos sempre pelo que vou criar. Vede, vou transformar Jerusalém em alegria e sua população em júbilo. Eu me alegrarei com Jerusalém e exultarei com o meu povo.
e nela já não se ouvirão gemidos nem prantos. Já não haverá aí crianças de poucos dias, nem adultos que não completem seus anos. Pois será jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não os alcançar será tido por maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não construirão para que outro habite, nem plantarão para que outro coma. Porque os anos de meu povo serão os de uma árvore, e meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos tiverem fabricado. Não se afadigarão em vão, não gerarão filhos para a catástrofe, porque serão a estirpe dos abençoados do Senhor, e como eles, seus rebentos. Antes que me chamem, eu lhes responderei. Ainda estarão falando e já os terei escutado. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Não causarão dano nem estrago por todo o meu monte santo, diz o Senhor. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 23. As duas irmãs. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, havia duas mulheres filhas da mesma mãe. Fornicaram no Egito. Eram donzelas e fornicaram. Aí apalparam seus peitos, aí defloraram seu seio virginal. Oola se chamava a mais velha, e Ooliba, sua irmã. Depois foram minhas, e deram à luz filhos e filhas. Oola, sendo minha, fornicou e se enamorou de seus amantes. Guerreiros vestidos de púrpura, governantes e regentes. Todos eram galãs galhardos, cavaleiros cavalgando em corcéis. E fornicou com eles, com a nata dos assírios. Contaminou-se com os ídolos de todos os seus namorados. Mas não deixou de fornicar com os egípcios, que tinham deitado com ela quando jovem. Haviam deflorado seu seio virginal e fornicado com ela. Por isso a entreguei em poder de seus amantes, em poder dos assírios, seus namorados. Eles despiram suas vergonhas, e lhe arrebataram filhos e filhas, e a mataram pela espada. Foi o comentário das mulheres por causa da sentença que nela executaram. Ooliba, sua irmã, que viu isso, viciou-se ainda mais que ela, e fornicou mais que sua irmã. Apaixonou-se pelos assírios, governantes e regentes, guerreiros de esmero, cavaleiros cavalgando em corcéis, galãs galhardos, todos eles. E vi como se contaminava. As duas iam pelo mesmo caminho. Suas fornicações foram além. Viu gravuras de homens nas paredes, figuras de caldeus pintadas em vermelho, de lombos cingidos com cinturões, as cabeças ornadas com turbantes, todos com faixa de capitães, fiel retrato dos babilônios, naturais da Caldeia. E se apaixonou por eles à primeira vista, e lhes enviou mensageiros à Caldeia. E acorreram a ela os babilônios, a seu leito de mancebia, contaminando-a com suas fornicações. Uma vez contaminada, cansou-se deles. Descobriu suas fornicações e desnudou suas vergonhas. Então eu me cansei dela, assim como me havia cansado de sua irmã. Ainda multiplicou suas fornicações, lembrando sua juventude quando se prostituía no Egito. E voltou a apaixonar-se por seus rufiões, que têm sexo de garanhões e orgasmo de reprodutores. Sentias falta de tua juventude infame, quando os egípcios defloraram teu seio, seduzidos por teus peitos de donzela. Portanto, ó Oliba, isto diz o Senhor. Olha, eu assulo contra ti teus amantes, dos quais te cansaste. Eu os entrego contra ti de todas as partes, os babilônios e todos os caldeus, Facude, Soa, Coa, e todos os assírios com eles, galãs galhardos, todos governantes e regentes, capitães e oficiais, todos eles cavalgando em corcéis. Vêm contra ti infantes e cavaleiros, e carros, multidão de tropas, e te cercam com escudos, adargas e elmos. Confio a eles a justiça, e executarão em ti sua sentença. Descarregarei sobre ti minha paixão, e te tratarão com raiva. Cortarão teu nariz e orelhas, e tua prole cairá pela espada. Eles te arrebatarão filhos e filhas, e o fogo devorará tua prole. Arrancarão teus vestidos e te roubarão as joias. Acabarei com tua infâmia e o meretrício que começaste no Egito. E não voltarás a levantar os olhos para eles, nem a lembrar-te do Egito. Porque isto diz o Senhor. Olha, vou entregar-te nas mãos daqueles que detestas, nas mãos daqueles dos quais te cansaste.
Eles te tratarão com ódio e te tirarão tudo o que ganhaste, e te deixarão inteiramente nua, visíveis tuas vergonhas de prostituta. Isto é o que te trazem, tu infame e tuas prostituições, por fornicares com as nações e te contaminares com seus ídolos. Por seguires o caminho de tua irmã, ponho sua taça em tuas mãos. Isto diz o Senhor: beberás a taça de tua irmã, larga, profunda e de grande capacidade. Serás a irrisão e o escárnio. Tu te encherás de embriaguez e vergonha. É taça de espanto e tontura, a taça de tua irmã, Samaria. Tu a beberás, sorverás, morderás os cacos e dilacerarás os peitos. Porque sou eu quem fala, oráculo do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: por haveres esquecido de mim e me teres voltado as costas, carrega também tu a tua infâmia e as tuas fornicações. O Senhor me disse: julga Oola e Ooliba, acusando-as de suas abominações. Porque cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. E até seus próprios filhos, que deram à luz para mim, elas os imolaram para que comessem. Algo mais fizeram. Profanaram meu santuário e violaram meus sábados. Depois de degolar seus filhos em honra de seus ídolos, entraram em meu santuário, profanando-o. Aí está o que fizeram dentro de minha casa. E também mandavam recado a homens que vinham de longe. Mandavam-lhes mensageiros e logo acorriam. Para eles te lavavas, pintavas os olhos e te enfeitavas com joias. Tu te sentavas num divã acolchoado, diante de uma mesa arrumada. E lhes oferecias meu perfume e meu incenso. Uma chusma desordeira se divertia com ela. Eram multidão, homens beberrões trazidos do deserto. Punham-lhe pulseiras nos braços e diademas de luxo na cabeça. Acorriam a ela como quem acorre a uma prostituta. Assim acorriam a Oola e Ooliba, fêmeas depravadas. Mas homens justos as julgarão, aplicando-lhes as punições das adúlteras e das homicidas, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Pois isto diz o Senhor: trarão gente contra elas, para que se irritem com elas e as despojem. A gente as apedrejará e as cortará com suas espadas. Matarão seus filhos e filhas e atearão fogo em suas casas. Assim, acabarei com a infâmia desta terra, e todas as mulheres aprenderão e não imitarão vossas infâmias. Recebereis o merecido por vossa infâmia, e carregareis vossos pecados de idolatria. E sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 24. A panela no fogo. No ano 9, no 10º dia do 10º mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, anota a data de hoje mesmo. O rei da Babilônia, hoje mesmo, atacou Jerusalém. Propõe uma parábola à casa rebelde, dizendo-lhes: isto diz o Senhor. Põe a panela no fogo, despeja a água nela. Põe pedaços nela, os melhores pedaços, pernil e espádua. Enche-a de ossos escolhidos. Separa o melhor do rebanho. Depois empilha embaixo a lenha, cozinha os pedaços na panela e ferve os ossos. Pedaço por pedaço a esvazia, sem tirá-los por sorte. Portanto, assim diz o Senhor. Ai, cidade sanguinária, panela enferrujada que não se desenferruja. Pois o sangue que nela se derramou, ela o lançou em rocha descalvada, não o derramou por terra para que o pó o cobrisse. Para me encolerizar, para me vingar, pus na rocha descalvada o sangue que ela derramou. Assim não será coberto. Portanto, assim diz o Senhor. Ai, cidade sanguinária! Eu mesmo aumento a pira. Amontoo mais lenha, acendo a fogueira. Consumo a carne, tiro o caldo, e os ossos se queimam. Eu a ponho vazia sobre as brasas, para que o cobre se aqueça, fique vermelho e derreta a sujeira, e se consuma a ferrugem. Por mais que alguém se canse, nem ao fogo se desprende dela sua muita ferrugem. Por tua infame imundície, porque tentei limpar-te, e não ficaste limpa de tua sujeira, não voltarás a ser limpada, até que eu desafogue em ti a minha cólera. Eu, o Senhor, o digo, o realizo, e acontece. Não passo por alto, nem tenho piedade, nem me arrependo. Segundo tua conduta e tuas más obras, eu te julgarei. Oráculo do Senhor. Morte da esposa.
O Senhor me dirigiu a palavra: Filho de Adão, vou te arrebatar repentinamente o encanto de teus olhos. Não chores, nem faças luto, nem derrames lágrimas. Lamenta-te em silêncio como um morto, sem fazer luto. Amarra o turbante e calça as sandálias. Não cubras o rosto, nem comas o pão do luto. Pela manhã eu falava ao povo. Pela tarde morreu minha mulher. E na manhã seguinte fiz o que me fora mandado. Então as pessoas me disseram: Queres explicar-nos o que nos anuncia isto que estás fazendo? Eu lhes respondi: O Senhor me dirigiu a palavra. Dize à casa de Israel: Isto diz o Senhor. Olha, vou profanar meu santuário, vosso soberbo baluarte, o encanto de vossos olhos, o tesouro de vossas almas. Os filhos e filhas que deixastes cairão pela espada. Então fareis o que eu fiz. Não cobrireis o rosto, nem comereis o pão do luto. Continuareis com o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não chorareis nem fareis luto. Vós vos consumireis por vossa culpa, e vos lamentareis uns com os outros. O profeta mudo. Ezequiel vos servirá de sinal. Fareis como ele fez. E quando acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. E tu, filho de Adão, no dia em que eu lhes arrebatar seu baluarte, sua esplêndida alegria, o encanto de seus olhos, a ânsia de suas almas, nesse dia um fugitivo se apresentará a ti para te comunicar uma notícia. Nesse dia tua boca se abrirá, e poderás falar na presença do fugitivo, e não voltarás a ficar mudo. Tu servirás de sinal para eles, e saberão que eu sou o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículos de 21 a 25. A desgraça persegue o pecador. A paz e o bem perseguem os honrados. A herança do bom fica em sua família. A fortuna do pecador é reservada ao honrado. O suco dos nobres dá excelente sustento, mas se pode perder por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho. Quem o ama o corrige cedo. O honrado come e se farta. O ventre do perverso passa necessidade. Pai do céu, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje e por continuar nos chamando de volta para ti. Nós nos perdemos tão facilmente, Senhor. Mas o Senhor nos chama de volta gentilmente. Às vezes não, né? Porque às vezes o que acontece é que precisamos acordar e para isso precisamos que o Senhor grite conosco. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua gentileza e também pela tua força. Agradecemos que tu nos chamas incansavelmente, às vezes de forma desesperada a ti, ao teu coração. Então, por favor, hoje, faça o que for necessário, faça o que for preciso para nos trazer de volta ao teu coração. Senhor, seja um chamado suave, uma correção ou algo mais rígido, faça o que for necessário para nos trazer de volta ao teu coração, para que possamos viver hoje e pela eternidade contigo, para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa, o Senhor deseja nos trazer de volta, e essa é uma das razões pelas quais temos caminhado tanto tempo com Isaías, com Ezequiel e todos os outros profetas, porque Deus continua chamando o seu povo. E pensa nisso, olha a bondade do Senhor, porque Ele não permite que seu povo siga o caminho que leva à morte. Ele se recusa a permitir que seu povo se dirija ao abismo. E às vezes a gente pensa que a permissividade é um sinal de bondade, que é um sinal de amor, tipo, não, eu vou te apoiar, não importa o que você escolher. E aqui no livro de Provérbios, vimos hoje, né? Tem um que fala: quem poupa a vara odeia seu filho. E assim, isso se trata de disciplina, não de bater em alguém. É sobre corrigir e ensinar, não sobre, tipo, torturar alguém. E assim, quando vemos isso, imaginamos logo o castigo físico, né? Apanhar e tal, porque ali tá dizendo vara ou chicote. E sim, isso pode passar dos limites, óbvio. Porém, de certa forma, qualquer forma de castigo, mesmo que não seja física, pode passar dos limites também. No sentido de tortura psicológica mesmo. Porque você pode dizer: aqui em casa somos evoluídos, não temos nenhum tipo de castigo físico. E beleza, legal, isso é ótimo. Mas aí um dia você tá tão irritado que você pega e deixa seu filho de castigo por muito mais tempo do que ele merecia. Ou acabou tirando algo que ele amava muito por algum erro que ele cometeu sem querer. O ponto é que muitas vezes acabamos nos deixando levar pelas nossas emoções, né? E as coisas podem sair do controle. Então, quando se trata de disciplina,
tem uma enorme diferença entre disciplina e abuso. E acredito que para a maioria de nós isso é algo muito claro. Eu só queria fazer essa observação para que as pessoas não pensassem que a Bíblia ou eu mesmo estivéssemos endossando abusos. E não, o que está falando aqui é de disciplina. Na verdade, se eu não amo meu filho, diz lá, quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama o corrige cedo. De novo, não abusar, mas disciplinar, corrigir, ensinar. Por quê? Porque eu acredito que você pode melhorar. Ok. Dito isso, espero que eu tenha deixado bem claro e explicado bem que nem eu e nem a Bíblia estamos endossando abuso de forma alguma. Enfim, vamos dar um pulinho lá em Ezequiel, porque lá vimos Oola e Ooliba, né? E Oola representa Samaria, o reino do norte, lembra? E Ooliba representa Jerusalém, o reino do sul. E Ezequiel traz essa analogia ou metáfora que tinham essas duas irmãs que se prostituíam e as duas vêm do Egito, né? Assim como o povo de Israel veio de lá. E assim como o povo de Israel, as duas também depositaram suas esperanças no Egito para salvarem elas dos assírios. Porém, acabam se prostituindo com os assírios também. E uma das coisas que vemos nisso é que o Senhor continua a reiterar, ele continua batendo essa tecla do quanto a idolatria e o adultério caminham juntos. Que tipo, o povo de Deus deve pertencer a Deus, porque já falamos disso aqui, né? Mas vamos falar de novo. Certos relacionamentos não toleram competição, certo? O relacionamento de marido e mulher, por exemplo, não tolera competição. Agora, um relacionamento entre vizinhos, claro, sem problema, você pode ter uma amizade com mais de um. É até bom, toda a vizinhança se dá bem. Mas quando se trata do relacionamento de marido e mulher, você como marido não pode ter outra esposa, assim como a esposa não pode ter outro marido. E o Senhor diz, pois aquele que te fez te toma por esposa. Então, por isso, se voltar para a idolatria é o mesmo que cair em adultério. E por isso vimos essa descrição bem explícita no capítulo 23, sobre se afastar do Senhor Deus e se entregar a deuses falsos. Mesmo que isso signifique só confiar nos assírios. Na verdade, o Oliba, né, o sul, Jerusalém, não se envolveu só com a Síria, mas também com a Babilônia. E é por isso que Ezequiel está aqui na Babilônia, dizendo: vocês fizeram isso, vocês se entregaram à Babilônia. E vocês lembram, né, quando o rei Ezequias pegou e levou os mensageiros da Babilônia em um tour pelo palácio, mostrou para eles praticamente tudo, seus tesouros, suas defesas. Daí Isaías viu isso e disse: por que você está fazendo isso? Você acabou de entregar para eles a nação. Porque o relacionamento que Deus quer ter conosco, o relacionamento para o qual Ele nos criou, é um relacionamento de intimidade que não tolera rivais, não tolera competição. Se qualquer coisa disputar o espaço de Deus em nossas vidas, essa coisa é um ídolo e estamos cometendo adultério com o Senhor, o que, obviamente, é muito grave e terrível. Então, no capítulo 24, temos a panela no fogo. E tá, essa parte é interessante e tem três coisas que eu quero destacar. E se eu lembrar de uma quarta ou quinta, eu vou falando. Então, no início do capítulo 24, diz lá: no ano nono, no 10º dia do 10º mês, o Senhor me dirigiu a palavra. E isso é muito específico, né? Porque se trata de uma data especial. Nessa data foi dado o início ao cerco final de Jerusalém. Lembra que o exílio foi feito em 3 etapas, 3 ondas. Teve a primeira, onde Daniel e seus amigos foram levados. A segunda, onde Ezequiel, sua esposa e sua família foram levados. Na verdade, eu não sei se tinha uma família, não temos essa informação. Mas agora, no capítulo 24, no 9º ano, no 10º dia do 10º mês, temos a terceira onda começando. O início do cerco final de Jerusalém, que é a terceira e última etapa do exílio. E ele fala da panela. O que é a panela? Bom, basicamente, tudo vai ser jogado nela, né? Então Deus está dizendo, sim, até agora foram apenas pequenos grupos de pessoas levados ao exílio na Babilônia. E assim, pequenos relativamente, né? Mas agora tudo vai para a panela. O Senhor diz lá, né? Ele usa essa linguagem. Põe pedaços nela, os melhores pedaços, pernil e espádua. Enche-a de ossos escolhidos. Ou seja, basicamente, joga todo o pedaço que tiver carne e vamos cozinhar tudo. E de novo, está falando de Jerusalém, desse exílio em massa que está prestes a acontecer, esse grande cerco a Jerusalém. Tudo vai para a panela, até os mais poderosos. Mas o que vai acontecer é que ele diz que isso não vai tirar a ferrugem, que a panela vai ferver, que o fogo vai ser alto, que vai aumentar mais ainda para tirar a sujeira, mas ainda assim a ferrugem permanece, ela permanecerá suja. Na verdade, diz lá no versículo 13 do capítulo 24: por tua infame imundície, porque tentei limpar-te e não ficaste limpa de tua sujeira, não voltarás a ser limpada. E essa que é a verdade, né? É difícil, mas lembra, de novo, isso não se trata de Deus punindo o seu povo, mas sim dele tentando chamar eles de volta, chamá-los de volta. Novamente, não é abuso, mas sim disciplina. E agora, uma última coisa, porque as últimas partes do capítulo 24 parecem tão
estranhas, e se trata de um ponto de virada na vida de Ezequiel. Porque no capítulo 24, a esposa de Ezequiel morre. Agora, Ezequiel, superficialmente, ele era um cara durão, né? O tipo de profeta casca grossa, que aguenta literalmente casca grossa, né? Porque ele ficou deitado de lado por 390 dias no chão. Mas o coração dele nos é revelado aqui no capítulo 24, onde a palavra do Senhor vem a ele e diz: Filho de Adão, vou te arrebatar repentinamente o encanto de teus olhos. Né? Sua esposa é o encanto de teus olhos. Você a ama e eu a tirarei de você. Então o que vai acontecer é que, obviamente, você sofrerá muito, porém você não ficará de luto. E as pessoas vão ver que você não está de luto e isso vai ser um sinal profético para elas. E é isso que acontece. As pessoas olham e dizem: O que está acontecendo, Ezequiel? Você é um cara durão, mas sabemos que você amava sua esposa, por que você não está de luto? E é meio que um mistério o que esse sinal profético deveria comunicar, porém, aqui vai uma sugestão. Ezequiel está dizendo: eu não ficar de luto pela perda do meu amor, do encanto dos meus olhos, do amor da minha vida. Essa reação que eu estou tendo agora vai ser a reação que vocês terão. Quando o templo for destruído e vocês ouvirem que o templo foi destruído, vocês perderem o amor da vida de vocês, é assim que vocês vão reagir também. Quando vocês ouvirem a notícia que o templo foi destruído, vocês não vão derramar uma lágrima. Agora, ele não tá dizendo, tipo, ele não tá dizendo pra eles não derramarem uma lágrima, tipo, pra não fazer isso. Mas ele tá dizendo que é isso que vai acontecer. Por mais que eu não ficar de luto, eu não derramar uma lágrima pela morte da minha esposa, pô, isso parece uma loucura pra vocês, vocês vão fazer a mesma loucura. Porque vocês não vão se entristecer ao receber a notícia de que o templo foi destruído. A forma como vocês estão vendo eu reagir à morte da minha amada esposa será a forma como vocês reagirão diante da destruição do santuário do Senhor em Jerusalém. Vocês não vão nem ligar. E esse é o ponto aqui. Agora, Ezequiel, ele se importava com a sua esposa, né? Ele ligava para sua esposa. E isso fica muito claro. Mas ele age dessa forma, ele faz essa performance profética para destacar que, de novo, vocês acham estranho eu não lamentar a morte da minha esposa, não acham? Pois é. E vocês vão agir igual a mim quando o templo for destruído. E sim, é de cortar o coração, porque pensa, quantas vezes nós não somos indiferentes? Quantas vezes nós não somos indiferentes quanto à palavra de Deus? Quantas vezes não somos indiferentes ao desrespeito a Deus, à blasfêmia? Quantas vezes não somos indiferentes com alguém se afastando de Deus na nossa frente? Eu sei que hoje foi um dia mais longo, talvez eu tenha me estendido demais na parte que eu falei sobre disciplina e abuso, mas eu acho que precisávamos falar sobre isso porque essa é uma comunidade de pessoas que tiveram vidas muito diferentes umas das outras. E eu, assim, na minha infância, eu tive a bênção de ter uma família que era muito boa quando se tratava de disciplina. Eu nunca me senti em perigo ou algo assim, nunca aconteceu nada que fosse tipo, aquilo passou dos limites. Mas eu sei que nessa comunidade temos irmãos e irmãs que passaram pela experiência de não se sentirem seguros nas suas próprias casas, onde a disciplina passou a ser abuso. E por isso eu queria destacar isso, eu queria destacar e deixar bem claro que, primeiro, existe essa diferença que eu falei. E segundo, que, meus irmãos e irmãs, essa é uma comunidade. E se você teve essa experiência na sua vida, saiba que você tem irmãos e irmãs que estão nesse exato momento rezando por você. E que você tem um pai no céu que realmente te ama. E sim, ele te corrige, mas o faz da maneira certa. Ele, e assim, no meu caso, talvez ele possa ser um pouquinho mais rígido, né? Mas a minha oração é por você. Se você passou por um trauma assim no passado, apenas saiba que o seu pai no céu é gentil. O pai é gentil em sua correção. Você não precisa ter medo dele porque ele nunca perde a paciência com você. Ele nunca perde o controle com você. Então, por favor, saibam de nossas orações por você, especialmente se esse foi um daqueles dias em que o assunto te faz lembrar de coisas que aconteceram com você. Saiba que você não tá sozinho e que nós estamos rezando por você. Eu sei que você reza por mim e eu também rezo por você. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.